O amianto, ou asbestos, como também é chamado, é um nome dado a uma variedade de fibras que são extraídas de minerais classificados como metamórficos. E essas fibras são bem flexíveis, com uma boa resistência química, térmica, e por isso foram utilizadas por vários países pelo mundo durante aproximadamente um século. O amianto pode ser utilizado na fabricação de mais de 3.000 materiais, desde telha ondulada, tubo, caixa d'água, até na indústria automobilística, na produção de freios, por exemplo. Amianto, a solução de todos os seus problemas, porque morto não sente dor. Compre já o seu. E por isso várias mineradoras foram instaladas pelo mundo para extrair o amianto, produzir esses produtos e abastecer tanto o mercado interno quanto o externo. Esse gráfico representa a produção global de amianto do último século. E dá para perceber que a produção foi aumentando muito, até chegar ali em 70, 80, quando ela começou a cair. E isso aconteceu porque nesse período foram sendo publicados uma série de estudos que foram relacionando o contato das pessoas com o amianto com o surgimento de câncer. E por isso, a partir dos anos 70, os países começaram aos poucos a desincentivar a produção do amianto ou até banir completamente a produção dele. Mas que estranho, hein? Eu acho que esse pessoal aí tá fumando cigarro estragado. Onde já se viu todo mundo morrendo com problema no pulmão? Ó, talvez não seja o cigarro o principal responsável por esses problemas, né? Deve ter algum outro fator aí. O que acontece é muito simples. Essas fibras que são extraídas e utilizadas na produção desses materiais se fragmentam em partículas microscópicas que ficam soltas como uma espécie de poeira de amianto. E quando as pessoas inalam ou ingerem essas fibras, elas entram no organismo das pessoas e ficam estocados lá, levando a uma série de problemas de saúde. Como, por exemplo, câncer de pulmão, de laringe e até de ovário. Pra vocês terem uma ideia, às vezes essas fibras encostam e entram em contato na pele das pessoas e acabam induzindo a formação de tumores benignos, né, chamados de verrugas de amianto. Pode ocorrer também a chamada mesotelioma, que nada mais é do que o câncer na pleura do pulmão das pessoas, levando os pacientes, na maior parte das vezes, à morte dentro dos primeiros 12 meses depois do diagnóstico. E o único jeito cientificamente conhecido hoje para você desenvolver um mesotelioma maligno é pela inalação e o contato com o pó de amianto. Deixa eu analisar aqui o seu diagnóstico, porque mesotelioma maligno. Ih, rapaz, você andou frequentando umas minas de amianto aí, se não me engana não, hein? Assim como uma doença conhecida como asbestose, que faz uma referência direta ao nome da substância, né, que além de amianto também é conhecida como asbesto. Na asbestose, a fibra entra no pulmão da pessoa e o organismo dela começa a produzir uma espécie de ácido para tentar dissolver essa fibra, mas acaba começando a dissolver as próprias estruturas do pulmão. E a elasticidade do pulmão da pessoa vai sendo prejudicada, dificultando muito a respiração dela. E o contato com o amianto não acontece só com os trabalhadores que estão lá com a mão na massa, não. Já existe uma dispersão natural de fibras de amianto em regiões próximas dessas minas, mas em uma quantidade muito pequena. Mas todos os trabalhadores que participam do processo de produção desse material do início ao fim podem estar entrando em contato com o amianto, assim como as pessoas que consomem esses materiais depois. O amianto está presente na estrutura de várias casas e prédios antigos, por exemplo, o que significa que quando essas estruturas quebram por alguma razão, seja proposital ou não, as pessoas ao redor aumentam as chances de entrar em contato com ele. Corre, manganês, corre, corre, corre! Ou seja, um país que fabrica e utiliza materiais à base de amianto está aumentando as chances de toda a população entrar em contato com ele e possivelmente desenvolver alguma doença. Atualmente, 125 milhões de pessoas no mundo trabalham em contato com o amianto. Em 2004, 107 mil trabalhadores morreram por causa do contato com o amianto e cerca de 1,5 milhão delas tiveram a sua expectativa de vida reduzida. E se for contar as pessoas que não têm contato direto com o amianto, mas também foram prejudicadas, vai ter que botar uma bolada de mais umas milhares de pessoas nessa conta. Só nos Estados Unidos morrem cerca de 15 mil pessoas anualmente por causa do amianto. Para vocês terem uma ideia, o mundo hoje gasta em torno de 2,4 a 3,9 bilhões de dólares em tratamentos de doenças causadas pelo contato com o amianto. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde incluiu ele no grupo principal das substâncias cancerígenas e recomenda que a forma mais eficiente para reduzir os problemas mundiais de saúde com o contato de amianto é interrompendo completamente a produção e a distribuição desse material para as pessoas. Olha, levando em consideração o humilde argumento de que tem gente morrendo em um monte de lugar no mundo e tendo expectativa de vida reduzida por causa do contato desse material aí que vocês estão produzindo,
eu sugiro que a gente interrompa essa produção. E vários sabiamente acataram a decisão. Atualmente, o amianto é proibido em 55 países pelo mundo. Em 2005, a União Europeia acatou também. E em 2017, por decisão do STF, o Brasil também entraria na lista dos países em que o amianto é proibido de ser produzido. Então por que agora, em 2019, os senadores voltaram a mexer nessa história e querem tentar legalizar novamente a produção de amianto no Brasil? Galera, vocês têm que entender que a produção de amianto gerou muita grana para muita gente, onde setores inteiros se especializaram nisso, dando emprego para um monte de gente. Por isso, interromper esses processos de uma hora para outra não é lá uma medida muito bem recebida pelos empresários, mesmo com eles cientes dos impactos que eles estariam causando na saúde das pessoas e dos seus funcionários. E por isso existe muito lobby no mundo incentivado por essas empresas para criar justificativas, retóricas, explicações em defesa do tigre. Para criar justificativas retóricas e explicações em defesa do uso do amianto, que muitas vezes são facilmente irrefutáveis. Ah, o quê? Amianto? Ah, isso aí é papo furado, cara. Amianto não faz mal nenhum, não. Isso aí foi coisa que inventaram aí para poder controlar nossas indústrias. O pessoal tem problema de pulmão porque fica lá trabalhando e fumando, aí acaba tendo problema de pulmão. Mas o amianto não tem nada a ver com isso. Um dos argumentos utilizados por essas empresas é de que o amianto é um termo muito genérico e existem vários tipos de amiantos diferentes e o amianto deles não seria tão maléfico à saúde quanto já foi identificado que os outros são. Bom, realmente, como vocês podem ver nessa tabela, existem vários tipos diferentes de amiantos que são classificados em dois grupos diferentes, a serpentina e a anfíbola. E é no grupo da serpentina que nós encontramos o amianto do tipo crisótilo, que é o disparadamente mais utilizado nas indústrias, popularmente chamado de amianto branco, e é o principal produzido pela mineradora Sama aqui no Brasil. Não, o amianto que causa câncer são os outros. O crisótila, ele tem um formato diferente, ele não se prende no pulmão facilmente, o organismo nem percebe. Esse aí é seguro, pode trabalhar com esse que não tem problema não. O argumento de que o amianto do tipo crisótila não impactaria na saúde dos funcionários foi e continua sendo usado por muitas dessas empresas já há muito tempo, e recebeu até o nome de hipótese anfíbola. A questão é que em 1996, o Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França resolveu fazer um estudo para avaliar se a hipótese anfíbola tinha embasamento ou não. E os resultados demonstraram claramente que não há diferença significativa no impacto na saúde entre o contato com diferentes tipos de amianto. Todos os tipos de amianto são igualmente prejudiciais à saúde, incluindo o crisótila, e por isso todos deveriam ser evitados, corroborando com o posicionamento da Organização Mundial da Saúde. Outro argumento muito utilizado é o seguinte: nós prezamos pela segurança dos nossos trabalhadores e por isso já providenciamos proteções para todos eles para reduzir o contato dos trabalhadores com o amianto. É um procedimento seguro. A questão é que a entidade americana OSHA, voltada para a segurança de trabalho, também realizou um estudo analisando se havia algum grau de exposição que pudesse ser considerado segura para o trabalho. E eles concluíram que a exposição numa proporção de 2 fibras por centímetro cúbico, como era autorizado aqui no Brasil antes da proibição, levou à morte de 64 a cada 1.000 trabalhadores. E mesmo que a gente reduzisse essa exposição a uma proporção mínima de 0,1 fibras por centímetro cúbico, como é a medida utilizada em países que não optaram por banir completamente, mas regulamentar a produção, o amianto ainda se torna responsável pela morte de 3,4 a cada 1.000 trabalhadores. Ou seja, não existe nível de segurança de contato com amianto e todos os trabalhadores estão vulneráveis a terem a sua saúde prejudicada. Corre, manganês! Corre! E até os argumentos econômicos de que a cidade precisa da mineradora para sobreviver, que os trabalhadores precisam do emprego, que o Brasil vai perder muito com a proibição, também são questionáveis. Em 2010, o jornal da Unicamp publicou um texto escrito pelos professores Ana Lúcia e Carlos Raul refutando várias das afirmações feitas das empresas em relação ao impacto econômico, como, por exemplo, o fato das empresas necessitarem do amianto e os preços dos produtos iriam disparar sem ele. O fato é que o amianto pode ser substituído por outros materiais, como foi feito em outros países, sem gerar grandes problemas, e nós aqui no Brasil temos materiais para substituir ele. Eles argumentam que toda a cadeia de produção do amianto seria prejudicada, levando à demissão de centenas de milhares de pessoas, que haveria uma redução na arrecadação de impostos de exportação. E por mais que essas afirmações façam sentido, já que a Sama é a terceira maior produtora de amianto do mundo, os números que eles utilizavam para fundamentar essas afirmações estavam na maior parte das vezes equivocados. E aí, se a gente quisesse se aprofundar melhor
melhor nessa parte, o ideal seria que nós fizéssemos uma pesquisa e fizéssemos uma comparação com os números que estão sendo fornecidos hoje, já que essa pesquisa é de 9 anos atrás. O que eu quero adiantar para vocês é que é bom analisar com muita calma e ceticismo os dados que são apresentados por essa empresa para defender a sua produção, porque tem muito malabarismo nessa história, já que a riqueza de muita gente depende dessa fonte de renda. O Brasil precisa da extração do amianto, sem ele a nossa economia não vai funcionar. Ano passado foi publicado um estudo na Environmental Research Public Health, onde foram avaliados os impactos na economia em países que optaram por banir a produção do amianto. E o estudo revelou que os países que optaram por banir a produção de amianto não tiveram nenhum impacto significativo na sua economia. O PIB desses países não foi alterado e o desemprego inicial local da cadeia de produção geralmente é rapidamente reposto, levando os trabalhadores a assumirem outras funções que não sejam tão danosas à sua saúde e que possam fazer voltar a aquecer a economia local pouco tempo depois. Além disso, o estudo afirma que os países que optam por continuar na produção do amianto acabam tendo gastos posteriores para tratar a saúde das pessoas e por questões de indenizações pelos malefícios causados ao contato das pessoas com o amianto. O estudo afirma que o mercado internacional de amianto está afundando e quanto antes os países forem se adaptando, melhor para todo mundo. Agora, sabendo de tudo isso, apreciem a seguinte afirmação do nosso querido senador. As pessoas perdendo os empregos, a cidade de Minaçu com quase 40 mil habitantes e ver que é alta tecnologia. Uma decisão equivocada, né? Os trabalhos científicos estão aí mostrando que não existe nenhum problema que causa câncer, como foi justificado para o seu fechamento. Ah tá, os estudos dizem que não existe nenhum problema, nada. A Organização Mundial da Saúde está afirmando isso só para poder sacanear os pobres trabalhadores de Minaçu. Ô Minaçu! Ô Minaçu, ô povo de Minaçu! Cadê? Me mostra aí, senadores, os estudos que dizem que o amianto não causa nenhum problema de saúde. Fala sério, galera, ou esses senadores sabem que os estudos existem e estão mentindo na cara de pau para o público, ou eles são ignorantes no assunto e não fizeram nenhuma pesquisa antes de se posicionar. E aí eu me pergunto, se eles não têm um embasamento técnico para fundamentar essa decisão, o que foi que levou eles a querer fazer isso? Que tipo de incentivo levou eles a quererem se mover e tentar reverter uma decisão do STF de 2 anos atrás? Para facilitar que a gente fique de olho, vamos apresentar os senadores que participaram deste evento. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre do DEM. Muito bem, vamos dar uma estrelinha para ele. Senador Vanderlan do PP, o vulgo pega ele, manganês. Luiz do Carlo do MDB, toma aqui o meu cartão. E Chico Rodrigues, também do DEM. Os estudos dizem que não existe nenhum problema no amianto. Política bem feita tem que ser baseada em estudos e dados, o que claramente não está sendo feito neste episódio por estes senadores.